Mulher, seja muito bem-vinda ao programa Você Sem Dor. Aqui a gente discute tudo o que você precisa saber sobre a eliminação de dores no corpo. Eu sou a Vanessa Godoy, eu sou fisioterapeuta e o tema da nossa aula de hoje é: fazer repouso vai ajudar a eliminar a minha dor? Se você também tem essa dúvida ou se toda vez que a dor aparece, você vem tentando fazer repouso, essa live aqui ela é para você. Primeira coisa, né? O que eu quero dizer quando eu falo sobre repouso? É importante a gente deixar isso muito claro aqui, porque muitas mulheres acabam se confundindo. E se a gente for ver, repouso, existem duas formas de repouso. Vou te explicar a diferença de cada uma delas. A primeira é o repouso absoluto. O que é o repouso absoluto? É quando você, por exemplo, você faz uma cirurgia, você passa por algum procedimento invasivo e que você precisa ficar sem se movimentar, o repouso total, o repouso absoluto. E outro tipo de repouso é conhecido como repouso relativo. Repouso relativo é aquele repouso que você pode ali ter uma vida normal sem fazer esforço, sem fazer nada que vá desencadear aquela sua dor, certo? Então agora você entendeu a diferença entre o repouso total, repouso absoluto, que é aquele quando você faz, por exemplo, fez uma cirurgia no joelho, e aí o médico falou, você tem que fazer repouso para ter uma cicatrização ali. Esse repouso você vai fazer e vai só levantar na hora que você for ao banheiro, por exemplo. Esse é um repouso total, que aconteceu ali alguma coisa, teve um trauma muito forte, teve algum procedimento cirúrgico, alguma coisa mais séria. Agora, o repouso relativo é aquele que você vai fazer a sua vida normal, mas você vai evitar aquilo que te causa dor. Vou trazer aqui para você 3 exemplos. Um exemplo que eu tenho aqui para contar para você, primeiro de uma aluna minha, de uma aluna que ela teve uma fratura no braço. Ela teve uma fratura aqui bem nessa região aqui do braço. E aí, por conta dessa fratura ali, ela quebrou o braço, vamos dizer assim, né, no popular, ela teve que ficar um tempo de repouso com aquele braço. Então, ela teve que ficar ali usando uma tipóia, ele ficou imobilizado. Então, aquela região ali que ela teve a fratura, ela não podia movimentar. Foca bem no que eu tô te falando. Aquela região que teve a fratura, tá? Outro exemplo é uma aluna minha que ela teve ali uma descoberta de uma tendinite e de uma bursite no ombro. Uma tendinite, uma bursite bem forte, uma dor crônica, porque durante muitos anos na vida dela, ela trabalhou fazendo movimentos repetitivos com o braço. Então, ela desenvolveu essa inflamação, tanto na bursa quanto no tendão, tá? E aí, um outro exemplo, tem uma outra aluna minha que ela teve que passar por uma cirurgia de ruptura de tendão de ombro. Ela rompeu ali 2 tendões do ombro, então ela estava sem fazer movimento, estava muito difícil de movimentar, uma dor muito forte, e aí ela fez ali um tratamento antes, e aí ela preparou o corpo dela para que ela fizesse uma cirurgia, e aí ela teve que fazer um repouso ali durante um tempo, só para não abrir a cirurgia, né, não ter o risco de romperem os pontos, mas depois voltou para a vida normal, certo? Então tá, temos aí esses 3 exemplos. Se a gente for ver o meu primeiro exemplo ali, da fratura que aconteceu no braço, lembra que eu falei, aquele local que ela teve a fratura, ela não podia movimentar. Mas e o resto do braço, né? O resto do braço ela podia se movimentar. Esse pedaço aqui, ela não podia mexer, mas o restante do braço dela, ela podia movimentar normalmente. Guarda essa informação aí para você. Então, vamos passar lá para a segunda aluna, da tendinite e da bursite. Ela teve ali uma patologia, né, uma inflamação muito grande e foi causada pelo excesso de movimento errado, por muitas repetições, foram muitos anos fazendo o mesmo tipo de movimento, sem nenhuma correção, por isso que ela desenvolveu a tendinite e a bursite na região do ombro. Ela deveria fazer um repouso nesse caso? Não! Sabe por quê? Porque ela estava com a dor,
por fazer o movimento errado, por muitas vezes durante a vida fazendo o mesmo tipo de movimento da maneira errada. Ela exigiu demais de uma musculatura. Imagina você ficar fazendo um movimento professoras, por exemplo, né? Tem muita aluna que é professora, escrevendo na lousa lá, 30 anos com o braço para cima escrevendo na lousa. É um movimento repetido, né? Você fica muitas horas durante o seu dia fazendo aquele movimento. Só que nesses casos, e também lá no caso da outra aluna que fez a cirurgia do ombro por conta da ruptura, eu vou manter ali um repouso relativo no começo, né? Claro que o caso da cirurgia, da fratura, um repouso mais total naquele local, então só naqueles movimentos, por exemplo, que ela não podia fazer por conta da cirurgia, por conta da fratura, mas o restante do braço, o restante do corpo tem que movimentar. Por quê? Principalmente quando a gente fala de ombro, vou falar bastante de ombro aqui para usar um exemplo de um local só de dor para ficar mais fácil de você entender, mas isso vale para todas as outras articulações, tá? O nosso braço, a gente move ele o tempo inteiro. Se eu vou levantar o braço para pegar um copo no armário da minha casa, eu preciso fazer esse movimento. Se eu vou vestir uma blusa, eu vou levantar o braço, eu preciso levantar o braço para vestir essa blusa. Se eu vou lavar as minhas costas, eu preciso ensaboar as minhas costas usando meu braço. Então, a todo momento, tudo que você vai fazer, tudo que você vai carregar, tudo que você vai pegar no seu dia a dia, você precisa movimentar os seus braços, certo? Agora, muitas mulheres podem estar pensando assim, ó, mas Vanessa, se eu tenho dor, o certo não é eu ficar parada? Certo não é então eu ficar em repouso para eu tentar eliminar essa dor? Não, porque o nosso corpo, ele foi feito para se movimentar. Então, não é à toa que os seus braços fazem movimento o tempo inteiro, falando do exemplo do ombro. Só que, aí eu que te volto a pergunta agora. Se você tá aí se perguntando, ué, mas se eu sinto dor, eu não tenho que ficar parada? Aí eu te pergunto, mas você que não faz exercício durante a vida inteira, ou você que faz muito tempo que não faz exercício, então você não devia ter dor. Concorda comigo? Se é só ficar parada, era só ficar parada e a dor vai embora. E não, tá? Então, muitas mulheres confundem isso do repouso, tá? Repouso, gente, não é indicado como tratamento, não é indicado em nenhum caso. Seja o seu problema de hérnia de disco, seja o seu problema de artrose, seja o seu problema de artrite, de tendinite, de bursite, de fibromialgia, não é indicado. Ó, lá no caso do ombro, por exemplo, se você fica sem movimentar o seu braço, se você fica sem movimentar durante muito tempo, ou até mesmo se você ficar imobilizada ali, coloca uma tipóia, alguma coisa prendendo o braço, ou até evita, né? Porque às vezes a gente é inconsciente. Se você começa a evitar os movimentos no seu dia a dia, por conta do medo da sua dor aumentar, da sua patologia piorar, sinto te dizer, se você tem dor no ombro, quanto menos você movimentar o seu ombro, menos movimento você vai ter. Por quê? Tem até uma patologia que se chama ombro congelado, que é capsulite adesiva, né? Mas no popular a gente chama de ombro congelado, porque literalmente ali o ombro congela. Ele congela. Então, se eu fico poupando os meus movimentos, porque eu tenho ali uma tendinite, porque eu tenho uma ruptura, porque eu tô com dor no ombro, aí eu falo, ah, não vou mais mexer o meu braço. Eu começo a deixar assim meu braço para baixo, vou mexendo só o outro. E esse aqui eu esqueço, aos pouquinhos, sem perceber, isso acontece sem perceber, você vai aumentando ali a rigidez na sua articulação. E quando eu tenho uma articulação que ela tá rígida, ela tá dura, ela tá sem nutriente, ela não desliza. O meu osso ele precisa deslizar um no outro para eu conseguir fazer o movimento.
E é o movimento que vai besuntar toda a articulação para que eu não tenha dor. Então, se você quer eliminar a sua dor no corpo, independente se sua dor é no pescoço, se a sua dor é no ombro, se a sua dor é no quadril, se a sua dor é nas costas, você precisa se movimentar. Ai, Vanessa, mas se eu fizer exercício não vai piorar a minha dor? Então, ó, olha só. Se você fizer um movimento errado, se você forçar o movimento, se você fazer ultrapassar o limite do teu corpo, aí pode ser que você sinta mais dor mesmo. Agora, se você tem dor, concorda comigo que você vai conseguir mover pouquinho, muito pouquinho. Então, se o seu braço, se você tá com dor no ombro, e aí o seu braço só chega a uma altura, você vai chegar só até onde é possível. Você vai ver que aos pouquinhos, você vai começar a fazer aqui, você está fazendo, hoje você faz 10 movimentos, o braço sobe só até a altura do ombro. Quando for amanhã, você consegue subir um pouquinho mais, até a altura da tua boca. Aí quando for depois de amanhã, você vai conseguindo subir até a altura do teu nariz. E aos pouquinhos você vai ganhando esse movimento de volta. Isso acontece aos poucos, tá? Algumas mulheres erram, acham que estão fazendo para eliminar a dor, que estão ali se poupando, ficando paradinha. Quando aparece a dor, vai lá e dá uma deitada, dá uma descansada, para de movimentar. Mas esse é um grande erro, porque isso vai deixar a sua musculatura cada vez mais fraquinha. Então, se hoje você sente dor porque a sua musculatura ela não está trabalhando ao seu favor, ela está ou sendo exigida demais ou ela está com falta de força. Então, quanto menos eu movimentar, menos eu der estímulo para essa articulação, para essa musculatura, mais quietinha ela vai querer ficar. Pensa só, quando você está na tua casa aí no final de semana e aí você está assistindo aí filme, série, sei lá, alguma coisa que você gosta de assistir. Você ficou lá deitado na cama ou no sofá, assistindo TV ali o dia inteiro, passando, de folga, descansando, tudo mais. O que seu corpo quer fazer na segunda-feira? Ele quer ter a mesma vida que ele teve no final de semana. Ele quer ficar ali, só ali, ó, quietinho, relaxando, né? Só que essa musculatura, quanto mais ela for ficando relaxada, quanto menos estímulo eu der para essa musculatura, ela vai ficando mais molinha. Quanto mais molinha essa musculatura vai ficando, menos suporte ela dá para minha articulação. Então você, mulher, que quer eliminar a tua dor na coluna, você que quer eliminar a tua dor no quadril, você que quer eliminar a tua dor no joelho, você que quer eliminar a tua dor no ombro ou em alguma outra articulação, você precisa dar estímulo para o seu corpo para que você consiga de fato eliminar a tua dor. Ficar parada não vai resolver. Se fosse resolver, não era para você ter dor, porque se você já está parada, não tinha porquê, né? Concorda comigo? Ó, e então você precisa estimular sempre o seu corpo, sempre, sempre, sempre. Primeira dica, então, para você começar. Você vai começar a fazer os movimentos que são possíveis. Vanessa, mas eu tô numa crise de dor, tô com uma crise de dor nas costas. Eu não consigo fazer praticamente nada. Eu sei que é difícil no começo, mas você vai fazendo aos pouquinhos. E ó, uma dica de ouro que eu tenho para te passar aqui é: você não precisa necessariamente mexer naquele local que você está com dor. Até porque o local da tua dor que está ali com uma inflamação, que está com uma rigidez, vai ser mais difícil mesmo de você mexer, né? Imagina ali uma coluna que está travada, uma coluna que está ali toda durinha, vai ser difícil você movimentá-la. Então, você precisa movimentar outras partes do teu corpo, outras partes. Como assim, Vanessa? Ó, se você tem, por exemplo, uma dor no joelho, o que está perto dele? Vamos pensar assim, ó. Pensa na articulação que está em cima e na articulação que está embaixo. Se eu tô com uma dor no meu joelho, uma dor insuportável que eu não consigo mover o meu joelho, eu posso mover quem está em cima, que é o meu quadril, e posso mover, por exemplo, quem está embaixo, o meu tornozelo. Se eu tô com dor, então, no meu quadril, vamos pensar lá. O que está em cima do quadril? A minha coluna lombar.
Então eu posso mexer as minhas costas, ou então o que está embaixo? O meu joelho. Se eu tô com uma dor no meu pescoço, por exemplo, eu posso movimentar os meus ombros. Posso movimentar os ombros. Se eu não consigo, meu pescoço está duro aqui, está travado, não consigo mover o pescoço, estou com muita dor, eu vou mover o que está próximo dele. Se eu estou com dor no ombro, eu posso movimentar, por exemplo, o meu cotovelo, né? No caso das minhas alunas, né? Elas pararam de movimentar no início um repouso relativo naquela região que ela estava com muita dor. Quando a dor estava insuportável, a minha aluna lá que teve a fratura do ombro estava imobilizado. Só que a gente, em momento nenhum, parou de movimentar o restante. Então, a única coisa que estava fazendo repouso ali era o osso do braço. Ela tinha que ficar com esse osso aqui parado. Então, ela só não podia levantar o braço, né? Ela não podia abrir o braço, até porque era impossível por conta da dor que ela estava sentindo. Mas todo o restante do corpo, ele pode ser trabalhado. Então, nesse momento, ela movimentou o pescoço, ela movimentou o meio das costas, ela movimentou as escápulas. Então, entenda, mulher, ó, você vai começar a fazer os movimentos muito lentos, na velocidade que você conseguir fazer, tá? Se tiver muito rápido aí, diminui um pouco a amplitude do seu movimento, faz um movimento mais curtinho, mesmo que ele for pequenininho. Vanessa, mas adianta, se eu só consigo mover um pouquinho, tá tudo duro, tá tudo travado. Exatamente. Tudo tá duro, tudo tá travado aí por conta da dor. Quando a gente tá com dor, toda a região do nosso corpo, tudo é conectado. Então, vão acontecer algumas compensações no seu corpo para tentar te proteger, para tentar fazer com que você não sinta tanta dor. Só que eu vou ter que fazer o quê? Mover o que é possível naquele momento. Então, a primeira coisa, se você está sentindo dor agora, se você está numa crise aí de dor, você vai movimentar o que está perto. Movimenta o que está perto. Veja, teste aí no seu corpo, se dá para você mover o que está em cima, se dá para você mover o que está embaixo. Mas o segredo é não parar de se movimentar. E aí, aos poucos, conforme você vai sentindo mais confiança, você vai sentindo mais segurança no seu corpo, aí você volta a movimentar aquela parte que está doendo. Sempre movimentando até onde está confortável. Ah, só consigo subir o braço até aqui. Tudo bem, mas é muito pouco. Gente, hoje é pouco. Hoje é pouco. Amanhã não vai ser tão pouco assim. Amanhã vai estar diferente, amanhã vai estar melhor. Só que isso tudo é um processo. Da mesma maneira que essa dor que surgiu aí no teu corpo, ela não veio do nada, né? Não foi do nada, a não ser que tenha acontecido aí algum trauma, você escorregou, caiu, alguma coisa assim. Não, as patologias que são mais crônicas, as artroses, por exemplo, as tendinites, as bursites, as hérnias de disco, são patologias, são lesões ali que elas vão surgindo com o tempo, só que a gente acaba não percebendo esses primeiros sinais. Quando a gente descobre, já está com alguma patologia identificada, se fez um exame ali e deu alguma alteração. Mas, independente do local da tua dor, é possível sim você eliminar as suas dores. Ó, então comenta aqui pra mim, coloca aqui pra mim nos comentários se você já vai começar a colocar essa dica a partir de agora, ó. Então você já sabe, ficar fazendo repouso, achando que você está eliminando a tua dor, você está perdendo o seu tempo. Porque eliminar a dor, para eu eliminar a minha dor, eu preciso estimular o meu corpo. Quanto menos eu fizer, menos o meu corpo vai querer fazer. Lembra lá do final de semana? A gente fica aí toda na preguiça, sem querer fazer muita coisa no final de semana, quando é na segunda fica mais complicado. Agora imagina se você ficar fazendo repouso, ficar insistindo em fazer repouso, o que vai acontecer com o seu corpo? Ele vai parar de responder. Até por isso que acontecem também vários outros problemas no nosso corpo. Então, quando você começa a já ter problema circulatório, problema gástrico, problema intestinal, é falta de estímulo, falta de movimento. E isso interfere, porque quanto menos você movimenta o seu corpo, menos o seu corpo vai trabalhando ao seu favor. Então, ó, aquela amiga lá que tá fazendo repouso, aquela amiga que tá sentindo dor, vive falando pra você que tá sentindo dor, mas não faz nada pra mudar.
marca ela aqui nos comentários, convida ela para participar. Clica aqui no compartilhar, que essa dica vai ajudar muitas mulheres que, infelizmente, estão tentando eliminar a dor com repouso. Então, não, repouso não vai te ajudar a eliminar a tua dor.